Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor, para aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar crescimento espiritual, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha abrir a nossa mente, Deus, o nosso entendimento, para que a gente possa, meu Pai, aprender a Sua palavra, que o Senhor aumente, Deus, a nossa fé e que a gente coloque em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo da Sua parte, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nós vamos fazer a leitura que está em Ruth, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, e Ruth 4, 11, que diz assim: E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns jovens foste, quer pobres, quer rico. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efratá e faze-te nome afamado em Belém. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre o casamento de Ruth e Boaz. Na lição passada, nós falamos do encontro deles dois e como foi uma coincidência divina de que em todos os campos que existiam em Belém, Ruth foi colher justamente no campo de Boaz, que era o seu resgatador e o seu remidor. E a gente vai ver nessa lição de hoje como essa história de Ruth e de Boaz é um tipo de Jesus com a igreja, porque da mesma maneira que Boaz resgatou, remiu Ruth e a sua família, né, que era Noemi, o Senhor Jesus Cristo também fez isso conosco. Ele nos remiu, Ele nos comprou, Ele pagou um preço de sangue por cada um de nós. Na lição passada, nós vimos duas figuras. A figura do resgatador, que era o Goel, que era um parente que ele tinha o dever de comprar o campo de algum outro parente pobre que havia vendido por causa de condições financeiras ruins. Então, depois de um tempo, o campo deveria ser comprado por um parente que seria o resgatador. E também tinha a lei do levirato que dizia que o parente mais próximo deveria se casar com a viúva e suscitar descendência para o falecido. Então, essas duas figuras. E Boaz, ele era essa pessoa na vida de Noemi e de Ruth. Como Noemi já era velha e não poderia mais ter filhos, então a opção era se casar com Ruth. E Boaz era o resgatador e o remidor, aquele que poderia se casar com ela. A gente viu na lição passada que tinha um parente mais próximo, e a gente vai ver nessa lição de hoje também, mas esse parente mais próximo, ele não quis se casar com Ruth. Então, ela acabou se casando com Boaz. E o livro de Ruth é uma história tão interessante, porque o livro começa com fome e mortes, porque eles tiveram que ir embora de Belém, porque tinha fome, e foram para Moabe, e lá os homens todos morreram, tanto o marido de Noemi quanto os dois filhos. Mas o livro de Ruth, ele termina com duas grandes celebrações. Parece um filme, Parece uma novela, que termina com um casamento e com o nascimento de Obed,
que foi o avô de Davi. Então a gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, como ele tem o poder de transformar tragédias em bênçãos. E a história também nos apresenta um redentor humano, que é Boaz, e apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, que é o nosso redentor divino. Amém? Então é uma história de cinema, mas que revela o poder, a glória de Deus, como ele está no controle de todas as coisas e que nada acontece por acaso. E o primeiro tópico da lição fala assim: o compromisso de Boaz com Ruth, no lugar da bênção. Então, o que aconteceu? Como eu disse na lição passada, Ruth, ela ficou alguns meses ali colhendo nos campos de Boaz. Quando a gente lê o livro, às vezes a gente tem a impressão de que foi rápido, mas não foi, durou todo o período da colheita, então foram alguns meses. E aí a colheita tinha sido feita, e da cevada e do trigo, e havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e obedecendo ela em tudo. E seu lema era: tudo o que me disseres, farei. É o que está escrito em Ruth, capítulo 3, versículo 5. Ruth, ela era viúva. Quando ela chegou em Belém, se ela quisesse, ela poderia ter se casado com qualquer homem que tivesse interesse nela. Inclusive, Boaz fala isso: olha, isso que você fez agora é melhor do que o que você fez pela sua sogra, porque você poderia ter escolhido se casar com um homem jovem, mas você escolheu a mim. Por quê? Porque ela tinha esse compromisso de querer suscitar descendência a Elimeleque e ao seu marido. Então, ela estava comprometida com a família de Noemi. E ela não buscou também falsas liberdades como as que nós vemos hoje, que são pregadas pelas feministas. Tantas coisas, tantos ensinamentos, né, que têm trazido mais prejuízos do que benefícios para a vida das mulheres. Então nós precisamos ter muito cuidado, pedir para Deus guardar a nossa mente, para Deus nos dar sabedoria, para Deus nos dar discernimento, renovar a nossa mente pela palavra de Deus, porque o mundo jaz no maligno e a Bíblia nos ensina que vão surgir, né, teorias, ideologias, vãs filosofias, e que nós precisamos ter cuidado e estar atentos. E como é que a gente guarda a nossa mente? Através da palavra de Deus e através também de uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de obediência à palavra de Deus e a Cristo. Amém? Então, a lealdade de Ruth e a submissão dela à sua sogra fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Então, ter um novo lar, uma nova família era fundamental para a felicidade e para a segurança de Ruth. Até porque agora, Noemi, que já era idosa, tinha Ruth, que colhia para ela e ajudava no sustento delas duas. Mas quando Ruth ficasse idosa, quem é que ia cuidar dela? Quem é que ia trabalhar para sustentá-la? Então era importante que ela tivesse uma família. E o casamento é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu o casamento, né? E é importante para a família, é importante para a igreja, e é importante para a sociedade de uma maneira geral. O casamento é uma bênção de Deus e é muito importante. Por mais que o mundo hoje diga o contrário, diga que a pessoa pode ter uma família, pode ter filhos sem o casamento, mas a gente sabe, inclusive através de pesquisas, de estatísticas, de estudo, o quanto que o casamento ele é importante para a vida da pessoa e para a vida da família. Então a gente não pode dar ouvido ao que o mundo diz, a gente tem que escolher ficar com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então a bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo e fiel a Deus e fiel à sua sogra. E a iniciativa de Noemi. Então, os cereais colhidos, eles eram levados para eira. E o que era a eira? Era um terreno plano, um terreno grande, preparado para fazer a debulha das espigas.
E Noemi ficou sabendo que naquela noite Boaz iria fazer aquele trabalho. Ele iria ali para a eira fazer a debulha das espigas. Então era uma grande oportunidade para que Ruth se aproximasse dele e demonstrasse o seu interesse em ser remida por ele. A gente vai ver, através da história, né, do livro, que Boaz, ele queria remir Ruth. Eu acho que ele já tinha até esse interesse, mas talvez ele não tenha tido a iniciativa porque ele era mais velho que ela. E como ele fala aqui, né, ele pensou que ela quisesse um novo casamento, o marido de alguém mais jovem, né, alguém que tivesse a idade dela, talvez. Então Ruth toma essa iniciativa incentivada pela sua sogra. Então, sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. E aí Boaz iria saber o que ele deveria fazer com a presença dela. Por quê? Porque com certeza isso já era um costume da época, já era uma tradição. Então Noemi fala que era para Ruth fazer isso, que Boaz saberia o que ele deveria fazer. Naquela época, estender a capa, como Boaz fez com Ruth, era um sinal de compromisso de casamento. Inclusive, nós vemos isso em Ezequiel 16:8, mencionada como uma metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. E eu vou até ler Ezequiel 16:8 para os irmãos verem, que diz assim: E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era o tempo de amores, e estendi sobre ti a ourela do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então é Deus falando dessa maneira com relação a Israel. Então a gente vê que esse sinal que Boaz fez de cobrir Ruth com a capa era um sinal de compromisso de casamento, e Noemi sabia que essa era uma tradição do seu povo. E o próximo subitem diz assim: respeitando o processo. Então, para encontrar-se com Boaz, Ruth, ela se preparou. Então diz que ela deveria se banhar, se perfumar e se vestir com a sua melhor roupa. Então, como nós vimos na lição passada, assim como a santidade não exclui a ternura, ela também não despreza a beleza. A gente sempre vê isso, né? E até quando fala de Jesus com a igreja, de que as mulheres, né, as noivas, elas devem se preparar, elas devem se cuidar, né? Elas devem estar arrumadas, perfumadas. Então é bíblico, né, que nós mulheres a gente cuide, e faz bem para nossa autoestima, né, quando a gente se cuida, quando a gente cuida da nossa pele, quando a gente se arruma o cabelo, né, faz uma maquiagem, se perfuma, nós nos sentimos melhores. Então, às vezes não é nem para o outro, mas é para nós mesmos, né? A gente se cuidar, a gente se arrumar, a gente cuidar da nossa aparência. A palavra de Deus nos ensina isso como algo sendo bom, e realmente é bom, faz bem para nossa autoestima. E aí, por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado porque tem uma mulher deitada aos seus pés, e ele pergunta: quem és tu? Gente, porque naquela época não tinha iluminação, né, de eletricidade, então era escuro total. Quando eles apagavam o que eles usavam como lamparina, né, o que quer que fosse, ficava uma escuridão total. Então ele não reconhece que é Ruth, ele pergunta: quem és tu? E aí, orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra que ele é o remidor dela e pede que ele estenda a sua capa sobre ela. Então, como Noemi disse, Boaz realmente entendeu o que ele tinha que fazer, né? E que ele realmente era o parente remidor, mas que tinha outro parente mais próximo, e ele foi correto e ele foi honesto. Então, o outro parente tinha prioridade na remissão. Então, era preciso aguardar o processo. E Boaz, ele fez tudo certinho como deveria ser feito,
né? E aí ele fala, olha, se o outro parente não te remir, eu com certeza te remirei. E o caráter santo de Boaz é revelado através do comportamento dele, através da atitude dele. Então, o caráter de Ruth também se manifesta. Então, sem qualquer contato íntimo naquela noite, ela passou ali deitada aos pés dele e saiu bem cedo para que ela não fosse percebida. Então, eles passaram a noite ali, mas ele dormindo e ela dormindo aos pés de Boaz, né? Eles não tiveram nenhum contato além disso. Então, mesmo estando muito perto, uma bênção ela pode ser perdida se a gente não souber esperar o tempo certo, se a gente não souber esperar o processo. Então a gente vê aqui que os dois, tanto Boaz quanto Ruth, eles agiram corretamente, eles esperaram o processo, eles esperaram o tempo certo, que na verdade é também o tempo de Deus. Então tudo nas nossas vidas tem um tempo certo e nós precisamos agir corretamente, nós precisamos esperar os processos para que a bênção de Deus ela seja completa nas nossas vidas. E aí o próximo subitem diz assim, o casamento entre Ruth e Boaz, concluindo o negócio. Então Ruth, ela teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o seu papel de remidor conforme o costume da época. E como eu disse, talvez Boaz não tivesse tomado essa iniciativa porque ele era mais velho e ele estava pensando que Ruth queria se casar com um homem mais novo, um homem mais jovem. Mas era fundamental que agora Boaz superasse o obstáculo que havia, que era a preferência de um parente mais próximo que existia. Então Boaz ele agiu rapidamente, como a própria Noemi havia dito para Ruth. Noemi falou, olha, sossega minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Está lá em Ruth, capítulo 3, versículo 18. Então, a gente aprende aqui que a palavra de Deus nos ensina que todo homem, ele tem que estar preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento, vida conjugal e família. Porque a palavra de Deus nos ensina que o homem, ele é o cabeça. Então é o homem que tem que tomar iniciativa, que está à frente. Então a liderança masculina, ela pressupõe iniciativa, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco, que é o que nos ensina a palavra de Deus. E o próximo subitem fala assim, o resgate e lei do levirato. Então Boaz, quando ele teve esse compromisso com Ruth, de que ele agiria para resolver essa situação, ele foi para a porta da cidade. E ele logo viu o outro remidor passando. E aí aqui a gente vê mais uma coincidência divina. Ele não precisou ficar procurando, ele foi para a porta da cidade e lá ele encontrou o outro remidor. E aí ele convidou ele para tratarem de um assunto que estava inquietando ele, Ele chamou homens importantes da cidade para ter testemunha daquela conversa e daquele negócio. E aí quando ele fala das terras, de que ele era o remidor, o outro remidor, que era o parente mais próximo, inicialmente ele aceita essa função. Por quê? Porque ele pensou que ele só tinha que comprar o campo de volta, o campo de Elimeleque. Mas quando Boaz disse que ele tinha que se casar com Ruth, então o outro remidor disse que não, que ele não aceitava, que Boaz podia ficar tranquilo, fazer esse papel. E aí, como compromisso, como prova de compromisso, que era uma outra tradição da época, descalça o seu sapato e entrega para Boaz. Então, a gente viu que, nesse caso, tinha que ser as duas coisas juntas. Tinha que ser o resgatador do campo e o remidor, a lei do levirato, casando com Ruth. E aquele homem não quis, ele queria o campo, mas ele não queria se casar. Mas como tinha que ser as duas coisas juntas,
então ele abriu mão do direito que ele tinha. E quando ele abre mão do seu direito, Boaz fica tranquilo para poder fazê-lo. Amém? E aí o próximo subitem diz assim, o registro público. Então, seguindo um dos costumes da época, a transferência do direito do resgate foi selada com o remidor, como eu disse, descalçando o seu sapato e entregando a Boaz. Então, o testemunho público para remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz, que recebeu confirmação de todos aqueles homens importantes que ele tinha chamado como testemunha. E olha que coisa maravilhosa o que eles falam sobre isso, né? E sobre Ruth, inclusive eles abençoam ela. Tá em Ruth capítulo 4, do versículo 9 a 11, que diz assim: E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Amém? Então, além disso, Ruth foi abençoada pelos anciãos de Israel. Então, ela foi acolhida na comunidade de Israel com mais elevadas honras, porque, gente, ela era uma moabita, ela era estrangeira. E a gente sabe que a própria lei de Moisés dizia que eles não deveriam se casar com estrangeiras, mas aqui a gente vê pelo comportamento dela, pela maneira como ela aceitou ao Deus de Israel, pela maneira como ela se comportou, como ela foi bem aceita pelas pessoas mais importantes de Israel. Amém? E o próximo tópico fala assim, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed. Então, depois de tudo isso, consumou-se o casamento, né? Boaz e Ruth se casaram e eles tiveram um filho que fala do filho chamado Obed. Provavelmente eles tiveram outros filhos, mas fala de Obed. E foi grande a celebração das mulheres de Belém, porque elas estavam vendo e entendendo como Deus estava agindo em favor de Noemi, como Deus estava abençoando a vida de Noemi. Então, antes, Noemi ela era amargurada e acreditava estar sob castigo divino, tanto que ela diz que ela deveria se chamar Mara, porque ela estava amargurada, né? A viúva de Elimeleque agora, ela teve uma virada na sua vida. Ela agora teve uma renovação na sua vida. Ela teria alguém que cuidasse dela na sua velhice, né? Então era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi, né? Literalmente vida na vida de Noemi. Então a gente sabe que os netos, eles enchem os avós de orgulho e de alegria. E que Noemi agora teria a sua descendência. E através dos netos também, os idosos, eles projetam o prolongamento da sua vida, né? A sua herança, a sua sucessão, recebem um novo ânimo, encorajamento, e é uma recompensa por terem filhos e se dedicado a eles. E o próximo subitem diz assim, Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos, ela já era idosa. E Orfa voltou, na verdade, Orfa ficou com os moabitas, com a sua família. E Deus de Israel encontrou em Ruth, no coração humilde e obediente de Ruth, né, cuja vida foi guiada por renúncia, por obediência, por amor, por pureza, por muita submissão. Alguém que pudesse gerar, né, a ascendência de Jesus. Então aqui a gente vê Ruth como um tipo da igreja que encontrou em Boaz um tipo de Cristo. Então, como eu falei, Ruth, ela foi obediente, ela amou e ela se preparou para encontrar com Boaz, que seria o seu noivo. E nós, como igreja, devemos nos preparar, devemos ser obedientes, devemos amar,
para encontrar com Cristo, né, que é o nosso Redentor, assim como Boaz foi o Redentor de Ruth. Amém? E eu vou ler a conclusão, que diz assim: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. E eu acho Deus tão maravilhoso que no Antigo Testamento, o que os judeus sabiam é que eles eram o povo escolhido de Deus. Só que Deus já tinha um plano de redenção para todos, tanto para judeus quanto para gentios. E aí a gente vê mulheres estrangeiras, ou seja, gentias, entrando para a genealogia de Jesus, para mostrar que em Jesus todos nós somos remidos, tanto os judeus quanto os gentios, né? Que o Senhor ele não faz acepção de pessoas, que ele morreu por todos, ele morreu pela salvação de todos. E é por isso que nós precisamos ser como Ruth também, né? Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser submissos ao Senhor e nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.